Olá, despertos! Sejam bem-vindos a mais um podcast Mindset Desperto. E hoje nós vamos falar sobre medo, um assunto extremamente importante. O medo, ele é um mecanismo de defesa do ser humano, só que quando ele está em excesso, ele pode atrapalhar o nosso sucesso e a nossa vida. Se você não é inscrito aqui no canal, eu já peço que você se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like aqui no nosso podcast, deixe o seu comentário para que a gente possa cada vez mais disponibilizar conteúdos de mentalidade, neurociência e expansão de consciência. Vamos para o nosso conteúdo? E hoje nós vamos falar sobre o medo. O medo, ele tem uma função evolutiva na nossa vida, pois sem o medo a gente perderia o parâmetro do que pode colocar a nossa vida em risco. Sem medo, a gente pularia de um prédio sem a noção de que a gente poderia morrer, que a gente poderia perder a nossa vida. Então, o medo, ele tem uma função evolutiva e de proteção na nossa vida. Lá nos nossos primórdios, nos homens da caverna, o medo ele servia de mecanismo de alerta toda vez que a nossa espécie era colocada em risco. O medo era ativado como um mecanismo de proteção. Esse mecanismo de defesa do nosso corpo, ele serve para que a gente evite sofrimento, mas ao mesmo tempo, essa ansiedade e esse prolongar do fato que você deseja e não está sendo capaz de fazer por medo, também te faz sofrer. A gente sofre pelo medo, mas toda vez que a gente evita enfrentar o nosso medo, a gente também sofre por não chegar onde a gente quer chegar. Diante do medo, a gente pode agir de duas formas. A primeira é se paralisando e não conseguindo reagir, ou seja, estagnando a nossa vida, ou absorvendo e confrontando o nosso medo, ou seja, saindo da zona de conforto. Se você está evitando fazer algo por medo, você pode estar evitando uma experiência que você gostaria de viver. É como querer andar de bicicleta sem pedalar. Qualquer coisa que você deseje e que você sonhe, ela precisa de um caminho. E esse caminho, ele precisa ser trilhado, ele precisa ser enfrentado. A única maneira de você concluir qualquer coisa é enfrentando o desconforto. O que te impede de ser ousado ou ousada, de ter o sucesso que você deseja em qualquer área da sua vida, é o seu medo de enfrentar os seus próprios desejos. Sim, esse caminho ele tem espinhos, ele tem pedras, só que o seu medo de furar o seu pé te impede de chegar do outro lado. Nós temos muita dificuldade em pensar no que nós vamos ganhar do outro lado. Nos mantemos na zona de conforto para recebermos prazeres imediatos. Por exemplo, quando eu evito gravar um stories ou gravar um vídeo porque eu tenho medo do julgamento, ou eu tenho medo das pessoas me julgarem, eu tô ali evitando ter o resultado que eu queria. Eu tô tendo um prazer imediato de me sentir segura, mas é um prazer imediato, é só naquele momento. A gente tem muita dificuldade em perceber os prazeres a longo prazo. Por exemplo, quando a gente está numa dieta e a gente come um doce ou a gente sai dessa dieta, a gente está pegando um prazer a curto prazo, ou seja, a gente está se saboreando ali com aquele chocolate, a gente está se saboreando com aquela comida mais gordurosa, mas isso é a curto prazo. Qual é o seu prazer a longo prazo? Te ver com um corpo saudável, ter saúde, ter um corpo mais bonito, autoestima elevada? A mesma coisa com o dinheiro, quando a gente gasta o nosso dinheiro com um impulso para satisfazer nossos prazeres imediatos, coisas que a gente quer naquele momento, muitas vezes a gente deixa de poupar para ter um prazer a longo prazo no futuro, para ter a vida que a gente deseja ter. Então isso é um mecanismo do ser humano, a gente tem muita dificuldade em olhar para o final da pista, né? Para olhar para o final do caminho, para os prazeres a longo prazo. Nós nos preocupamos com o que nós vamos perder pisando nas pedras. Quando você evita enfrentar seus medos, você gera uma ansiedade, e ao longo prazo dessa ansiedade, isso pode te causar mais desequilíbrio e te afastar ainda mais dos seus sonhos. A chance é a mesma para todo mundo. O que vai mudar é como você vai agir perante da chance que está na sua frente. O ser humano, ele teme aquilo que ele não conhece,
Muitas vezes, somente por ignorância e muitas vezes de forma inconsciente, a gente ataca, fala mal de coisas sem saber o real motivo. E de forma inconsciente, a gente está fazendo isso também com a nossa prosperidade. Eu sei que falando assim parece muito claro e muito fácil, e eu sei que não é. O que eu estou propondo aqui para vocês é treino. Então pense agora nos seus medos. Se preferir, você pode escrevê-los em um papel para ter mais clareza. Depois que você pensar sobre os seus medos ou escrevê-los em um papel, se pergunte: o que de pior pode acontecer se eu enfrentar esse medo? E se eu enfrentar esse medo, como eu vou me sentir? Muitas vezes a gente vai perceber que o medo que a gente tem não é um monstro de 7 cabeças como a gente pensava. Uma outra pergunta que a gente pode se fazer diante dos nossos medos é: o que as pessoas que me inspiram estão colhendo por enfrentar esse medo que eu estou tendo agora? Se o seu medo é de fazer uma transição de carreira, o que as pessoas que fizeram uma transição de carreira estão colhendo nesse momento? Se o seu medo é de gravar um vídeo, gravar o stories, o que as pessoas que enfrentaram esse medo estão colhendo na vida delas agora? Comece a pensar sobre isso. Pensar sobre a raiz do seu medo te dará muito mais força para enfrentá-lo.